E assim vai dando certo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Hebreus capítulo de número 3. Eu falei 4? 3, né? Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Quantos encontraram a palavra do Senhor, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e diz: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Levanta a palavra bem alto no nome de Jesus, oh glória. Bendito Deus e glorioso Pai. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está também, Senhor, a tua palavra. Esta palavra é viva e eficaz, ela é, Senhor, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. E diz a tua palavra, Senhor, ainda no livro de Hebreus, que ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Por isso, meu Pai, que a minha vida, que a vida da tua igreja esteja exposta diante da tua palavra, e que assim, meu Senhor, nós venhamos aprender nesta noite mais de ti, no nome de Jesus. Amém, Jesus, e glória a Deus. Pode assentar com muita alegria, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero meditar nesta noite com a igreja do Senhor acerca da dureza do coração do homem. Há um ditado que diz que o coração dos outros, ele é o quê? Ninguém sabe esse ditado? Não acredito não. Coração dos outros é terra que ninguém anda. Porque o coração do homem, segundo Jeremias capítulo 17, se não me falha a memória, versículo de número 9, vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O coração do homem é tão enganoso, meus irmãos, que muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos com a gente. É assim ou não é? Existem situações na nossa vida que você passa a pensar e dizer: Senhor, eu não acredito que eu fiz isso. Ou eu não acredito que eu falei isso.
Não é da minha índole falar esse tipo de coisa. Não é da minha índole se comportar desta maneira. E a gente se surpreende com a gente mesmo. Porque o coração do homem, ele sempre traz surpresas. E quando eu falo de coração, meus amados irmãos, eu não estou falando desse coração de carne. Porque esse coração de carne, ele é um músculo que serve unicamente para bombear sangue. Levar e trazer o sangue, levar e trazer o sangue. Esse coração de carne só faz esse movimento. O coração que a Bíblia fala que ele é enganoso, ele é muito mais profundo do que isso, porque o coração, segundo a Bíblia, ele é a sede das emoções, ele te faz ter tristeza, ele te faz chorar, ele te faz sorrir, ele te traz emoções. Esse coração é exatamente a alma do homem. Aleluia, Jesus. E a gente se engana muito com ele. É por isso que muitas vezes eu digo para os irmãos assim: cuidado com o que você sente no seu coração. Porque tem gente que diz assim: pastor, Deus falou ao meu coração. Eu entendo que às vezes é força de expressão, não é? Às vezes os irmãos não querem dizer assim: Deus falou comigo. Mas Deus não fala com o nosso coração, irmão. Amém? E a partir de hoje você sabe que Deus não fala com o meu coração. Por quê? Porque Ele é enganoso. Aleluia, Jesus. E Deus fala com o quê, pastor? Com o meu espírito. Foi para isso que Ele me deu um. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Deus fala com o meu espírito, e o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, e desta maneira eu tenho ciência e certeza de que a voz do Senhor falou comigo, mas se falou no coração é enganoso, é duvidoso. Aleluia, Jesus. E amados irmãos, nós vemos aqui a preocupação do escritor de Hebreus com o coração do homem. O escritor de Hebreus, ele vai repetir uma palavra, não por uma, não por duas, mas várias, diversas vezes no seu livro. Ele vai dizer: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque ele sabe, meus irmãos, que a coisa mais fácil de se endurecer é o coração do homem. E o diabo também sabe disso. É por isso que Satanás, ele luta dentro dos teus sentimentos para te ferir. Porque ele sabe que se ele fere o teu sentimento, ele endurece o teu coração. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Ele sabe que se ele ferir o teu sentimento, ele vai endurecer o teu coração. E coração duro, meu irmão, é porta fechada para Jesus, aleluia. Coração duro é porta fechada para o Rei da Glória. Ele está a dizer na carta de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por quê? Porque o coração da igreja de Laodiceia estava duro demais. E quando o coração endurece, Jesus fica de fora. Quando o coração endurece, Jesus não pode trabalhar. Que é isso, pastor, que você está dizendo? Eu afirmo para você: Jesus não trabalha no coração endurecido. O responsável por esse quebrantamento é você, oh glória, que deve dobrar o seu joelho, que deve deixar que a palavra de Deus entre dentro da tua vida, dentro do teu coração, e que jamais o teu coração se endureça. Aleluia. Que a gente chega lá, escute.
existem vários tipos de corações, mas eu quero trazer exemplo de dois. Quando João Batista pregava o evangelho, ele pregava do outro lado do Jordão, e ele dizia o quê? Olha a pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele chamava o povo de quê? Raça de víboras. Aleluia, Jesus. E veja, meus irmãos, que os soldados romanos, eles também vinham até o Jordão e diziam: João, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? Os soldados, eles estavam procurando uma mensagem que confrontasse o seu pecado, porque eles queriam ser salvos. Aí João Batista bota o dedo bem em cima da ferida: a ninguém trateis mal. Glória a Jesus. E se contentai-vos com o vosso salário. Deixem de cobrar suborno. Era isso que João Batista estava dizendo. Estava mexendo com o pecado deles. Deixe de cobrar suborno. Se contente com teu salário, com teu soldo. Se contente com aquilo que tu tens. E pare de cobrar suborno contra o inocente. Não faça injustiça. Seja justo. E a Bíblia diz que muitos vinham e eram por ele batizados. Só, meus amados irmãos, que existe outro tipo de coração, que é o coração de Herodias, que enquanto mais bate no pecado, mais ele se endurece. Qual é o teu? Aleluia. Existe o coração que quando tu bate no pecado, ele se quebranta, ele diz: Jesus, me liberta disso, eu não quero para a minha vida. Mas existe aquele que enquanto mais mexe no pecado, mais ele se endurece, mais ele se enraivece. É o pregador pregando, ele sentado na cadeira, odiando a mensagem, com vontade de correr e ir embora. Aleluia, Jesus. Primeiro pregador que apareceu pregando contra segundo casamento foi João Batista. Ele olhava para Herodes e dizia: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Esta mulher que tu está com ela não é tua, ela tem dono, e ele não morreu, ele está vivo, tu está em adultério. E Herodias se irritava com isso, porque existe coração tão endurecido, irmão, que ouve a voz do Senhor e que se endurece ainda mais. Que não seja isso o meu e nem o teu coração, mas quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, quebrando a tua vida, quebrando a tua alma. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí o Senhor vai falar através do escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. E no versículo de número 13, o escritor ele vai dizer assim: antes exortai-vos uns aos outros. O que é exortação? Deixa eu explicar para os irmãos o que é exortação, porque tem gente que não sabe o que é exortar. Tem gente que pensa que exortar é envergonhar o outro. Calma aí. Envergonhar é uma coisa e exortar é outra. Exortar é quando eu incentivo os irmãos a obedecerem. Isso é exortação. É animar o coração dos irmãos para a obediência. Repreensão aqui é outra coisa. Amém? Glória a Jesus. Mas exortar é exatamente isso. É o ver o meu irmão ali em uma determinada situação, até de pecado, chegar para ele e dizer: meu irmão, isso não agrada a Deus, vamos buscar a Deus junto, vamos obedecer, vamos renunciar. É incentivá-lo a obedecer à vontade do Senhor. E olha o que ele está dizendo: exortai-vos uns aos outros.
pastor, amanhã não, durante o tempo que se chama hoje. Por que que ele vai dizer? Olha só, olha o motivo, meus irmãos. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós não podemos deixar de exortar, por quê? Porque se deixar de exortar a igreja, o engano do pecado, ele endurece o coração do homem. E se a gente para de exortar, o homem fica duro, o homem não se quebranta. O homem, quando eu falo homem, eu falo de gênero humano, homem, mulher. O ser humano fica duro, ele não quer se dobrar mais diante de Jesus. Aleluia. Irmãos, o pecado é uma desgraça que tu se acostuma com ela. Escute isso. Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Eu estou dando um exemplo aqui para os irmãos entenderem, amém? Mas se acontece alguma eventualidade que você peca, a primeira vez que tu peca, o que é que você vai sentir? Tristeza, angústia, dor, tristeza profunda, a alma sofre. É assim ou não é? Só que se amanhã tu repete, tu vai sentir uma tristezazinha, mas não é como tu sentiu da primeira vez que pecou. Aí depois da manhã tu faz de novo a mesma coisa. Aí tu fica assim, ó Jesus, tem misericórdia de mim, né? Mas já não sente mais muita coisa. Você sabe o que é isso? É o teu coração se endurecendo pela prática do pecado, até chegar um momento que tu consegue pecar voluntário.